Tá bom. Então vamos lá. Professor, antes do senhor começar, só uma coisa. A cor do rastro depende da composição. Porque eu fotografei um verde. Verde geralmente é associado com ferro. Tá bom, vamos lá então. Vamos ver se a gente começa a astrofísica, que teoricamente é por isso que a gente deveria ter começado hoje às 8 horas já. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então de o que é astrofísica. Pensa assim, ó. Nós já vimos que aqui está a constelação de Órion. Já vimos que essa daqui é a estrela do ombro do caçador. Essa daqui é o pé do caçador. E aqui estão as Três Marias. Se a gente estiver olhando para as Três Marias e a gente esticar as Três Marias aqui para o lado direito, então eu estou olhando para o Órion e estico aqui para o lado direito, eu vou encontrar a estrela mais brilhante que a gente vê a olho nu, a estrela Sirius. Bom, essa estrela pertence a uma constelação chamada constelação do Cão Maior. Ela tem esta seção reta, tem esta declinação negativa, indicando que está para o hemisfério sul. Ela é do tipo espectral A15, então é uma estrela que pertence à sequência principal. Coisa estranha, nunca ouvi falar. Aí, a distância dela até a Terra é cerca de 8,6 anos-luz. A sua magnitude aparente é menos 1,46, então a mais brilhante visível a olho nu. A sua magnitude absoluta é mais 1,42. A sua velocidade rotacional, ela gira em torno do seu eixo com velocidade de 16 km por segundo. A sua velocidade radial é de 5,5 km por segundo. Então está se aproximando da Terra com essa velocidade. O seu raio é de 1.180.000 km. A sua temperatura superficial é cerca de 10.000 graus Celsius, o Sol é 5.800. A temperatura nuclear é de 15 milhões de graus. A sua massa é 2 vezes a massa do Sol. A sua luminosidade é 25 vezes a luminosidade do Sol. Pertence a um sistema binário de estrelas. A distância entre Sirius A e Sirius B varia de 8,2 a 31,5 unidades astronômicas. Bom, é hora que vocês perguntam, mas caramba, em primeiro lugar tem um monte de coisa que você falou aí que eu não tenho a mínima ideia do que é. Em segundo lugar, como é que a gente descobre todas essas coisas se ninguém foi até lá? Então esse é o nosso objetivo em astrofísica. Por exemplo, lembra que nós falamos que tinha a estrela do pé de Órion, aqui né, o pé de Órion, que era uma estrela bem azulada, enquanto a estrela do ombro do caçador era bem avermelhada. O que será que essas coisas indicam? Bom, tudo isso que está aqui é exatamente aquilo que a astrofísica faz. É tentar descobrir como é que eu sei essas coisas. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos tentar verificar quais são os métodos que permitem que a gente descubra essas coisas. Então, vamos lá. Então, vamos começar a astrofísica. A astrofísica funciona mais ou menos da seguinte forma. Ocorreu um homicídio aqui. Não tinha ninguém lá. Aí, chama um detetive. Aí o detetive vai lá e a partir dos vestígios que ele consegue detectar, ele vai procurar descobrir, então, quem fez o crime, quando, como, por quê. E ele faz tudo isso em função dos vestígios que ele acha.
Muito bem. Agora aconteceu um crime no céu. Aconteceu alguma coisa lá no céu. Alguma coisa que não era normal. Só que, eu não consigo ir até lá. Mas eu vou precisar pegar vestígios. Acontece que qual é o único vestígio que eu tenho aqui na Terra daquilo que acontece no céu? A luz. Então, a luz que sai daquele objeto e chega até o nosso telescópio traz os vestígios que eu quero saber. De modo que, na verdade, o astrofísico é um detetive do céu que trabalha com um único tipo de vestígio, que é a luz do astro. Ele vai então analisar aquela luz. E é a partir daquela análise que ele vai descobrir o que aconteceu lá. Por exemplo, para a estrela ficar mais brilhante, ou para a estrela ser mais azulada ou mais avermelhada do que aquilo que normalmente eu esperaria que fosse, por exemplo. Então, na verdade, a luz é a matéria-prima da astronomia. É com a luz que a gente funciona. Eu falei que a luz é o único vestígio daquilo que acontece no céu, mas não é bem verdade. Quer dizer, não é só a luz que me dá informações sobre a direção que ela veio, a distância, a quantidade de luz que chega, o tipo de luz que chega. A gente consegue um outro tipo de vestígio do céu. É quando cai um meteorito. Aí eu analiso o meteorito. Mas percebe que o meteorito é uma coisa, em primeiro lugar, rara. Em segundo lugar, é uma coisa muito pertinho aqui da gente. Aqui no sistema solar. E às vezes, muitas vezes eu estou querendo analisar coisas que ocorrem muito longe do sistema solar. Então não tem jeito, isso daqui não funciona e realmente eu vou ter que analisar a luz que vem dos astros. Então, o que é a astrofísica? É o estudo dos astros, usando os conhecimentos que a ciência atualmente nos oferece. Conhecimentos que vêm tanto de física, claro, da parte de matemática, química, e dependendo do ramo em que eu vou trabalhar, eu vou precisar de informações de biologia. Porque um dos objetivos da astronomia, da astrofísica especificamente, é a procura de formas de vida, ou pelo menos a procura de materiais que sejam possíveis e necessários para formar as formas de vida que a gente conhece. Que pode ser que existam formas de vida que a gente não tem a mínima ideia. Mas imaginando formas de vida com as mesmas características de vida que nós conhecemos, então a gente procura quais são aquelas moléculas básicas que formam os seres vivos que a gente conhece. Então, os tais aminoácidos, nucleotídeos e coisas desse tipo. Então, atualmente, existe um campo de astronomia chamado bioastronomia. Esse é o nome oficial que a União Astronômica Internacional fornece. Existem outros nomes apareceram também, mas o nome atualmente adotado é bioastronomia. Então, para estudar bioastronomia, a gente precisa de gente que conheça biologia. Então, a bioastronomia é um campo que está crescendo muito, portanto, biólogos, muito bem-vindos à astronomia. Porque se for depender de astrônomos, a gente está perdido. A gente não sabe nada de biologia. Então, com certeza, a gente precisa e muito que nos grupos de trabalho haja biólogos, para que a gente possa progredir nesse campo. Muito bom. Então, vamos começar estudando a luz, pelo menos alguns aspectos da luz. Bom, a primeira coisa é a composição e a decomposição da luz, quando, por exemplo, ela passa por um prisma. Então, vamos lá. Então, lembra que quando a gente vê lá o arco-íris lá no céu, tem aquele monte de cores, e a gente consegue obter aquelas cores fazendo com que a luz branca atravesse um prisma de vidro, e quando ela vem aqui do outro lado, ela aparece na forma de aquilo que a gente chama de um espectro. Então, esse é o espectro da luz. E o que a gente verifica é que
esse espectro, ele é caracterizado, as diferentes cores desse espectro são caracterizadas pelos comprimentos de onda. Então a gente sabe que, ou pelo menos nós imaginamos que em certas circunstâncias a luz se comporta como uma onda, e essas ondas, cada comprimento de cor tem um comprimento de onda diferente. Então, por exemplo, as ondas vermelhas têm um comprimento grande, aí mais ou menos 6.000 Angstrom. Só para vocês lembrarem, um Angstrom corresponde mais ou menos a 10 a menos 10 do metro. Um Angstrom é 10 a menos 10 aqui. Um nanômetro é 10 Angstroms. Então, ou lembrar que um nanômetro é 1 bilionésimo do metro, e que 1 bilionésimo do metro corresponde a 10 Angstroms, ou então lembra assim, aquilo que eu sempre achei o mais fácil para eu decorar. 1 Angstrom é 10 a menos 10. 10 a menos 10 é um número fácil de decorar. Então, 1 Angstrom é 10 a menos 10 do metro. Então, o comprimento de onda vermelho tem cerca de 6.600 Angstroms, enquanto que o azul tem mais ou menos 4.700 Angstroms. E o violeta, aí uns 4.200 Angstroms mais ou menos. Então, o que define uma cor é o comprimento da onda. Então, o que nós temos é que, bom, aquela experiência que eu fiz aqui, colocando o prisma para a luz atravessar e dispersar, hoje a gente pode fazer também através de um outro processo, que inclusive é muito mais eficiente, porque aqui se perde luz e nesse não, é construir uma grade com risquinhos muito fininhos aqui. Aí quando a luz entra, ela sofre desvios naqueles risquinhos. Então faz, isso é complicado para chuchu. Não é complicado. Pega um CD, um desses CDs, vai na luz, deixa a luz bater no CD e projetar numa parede, por exemplo. Ou pode, dependendo de como for, olha diretamente. Vocês vão ver que o CD decompõe a luz que vem. Por quê? Porque o CD não é nada mais do que um monte de risquinho feito em um material de ferromagnético. Então, um CD funciona perfeitamente como um dispersor de luz, ou como um prisma, com a eficiência de não perder luz dentro do prisma. Muito bom. Então, o que a gente verifica então? Vimos então que a luz branca se decompõe naquelas cores. Agora vamos fazer o contrário. Vou pegar um disco, pintar com as cores do arco-íris e vou fazer esse disco girar bem depressa. E o disco fica branco. De tal forma que a luz branca a gente consegue mostrar que decompõe nas cores do arco-íris, e quando eu faço as cores do arco-íris misturar, acaba dando a cor branca. Qual é a natureza da luz? Com isso que nós já tínhamos discutido, né? Em alguns casos, a luz se comporta como uma partícula de energia, um fóton, também chamado de um quantum, e em outros casos, a luz se comporta como uma onda. Quando se comporta como uma onda, então a distância entre dois máximos da onda, a gente chama de um comprimento de onda. Muitas vezes a gente chama de um passo da onda. Tanto faz pegar entre os dois máximos, como entre dois mínimos, ou dois médios das mesmas circunstâncias. Quer dizer, aqui está descendo, aqui está subindo, aqui está descendo. Então daqui até aqui. E essa onda, então, se propaga com a mesma velocidade C do fóton, com a velocidade do vácuo. Bom, o que é a luz do ponto de vista ondulatório? É a associação de um campo elétrico, criado então por cargas elétricas, e por um campo magnético, variando senoidalmente com o tempo. Então, boto isso aqui para girar, de tal forma que, nesse ponto aqui, de vez em quando está a influência do positivo, de vez em quando negativo, positivo, negativo, e aqui também, um ímã girando, de tal forma de vez em quando está aqui o norte, de vez em quando está o sul. E essa variação
causada pelo campo elétrico variável e pelo campo magnético variável, acaba criando aqui uma onda elétrica senoidal, uma onda magnética senoidal, e a associação dessas duas ondas acaba dando a luz se deslocando nesse sentido. Então, isso que é a luz, dentro daquilo que nós conhecemos hoje, do ponto de vista de onda. Por quê? Sei lá. Só sei que funciona. Agora, por quê? Aí, uma tese de doutorado vai ter. De modo que esse de Broglie, ele ficou assim um tanto quanto chateado, porque não conseguiam dizer para ele o que era a luz. Alguns então achavam que a luz era um fóton, outros achavam que a luz era uma onda. E aí então ele, numa decisão salomônica, disse que a luz pode ser considerada como uma partícula energética, um fóton, que se propaga na forma ondulatória. Vale para todo mundo. De modo que, sabe o que significa essa definição? Não sei o que é a luz. Mas, em algumas circunstâncias, ela funciona como um fóton, de vez em quando funciona como uma onda, e a luz aparentemente tem a capacidade de distinguir se ela precisa ser uma luz, uma onda, para fazer a experiência que eu estou observando. Bota coisinha inteligente aí, né? Vai ser inteligente assim no inferno e vem, consegue ler a minha imaginação. Eu estou querendo fazer uma experiência onde ela precisa ser onda. Aí funciona como uma onda. E, bom, de vez em quando como um fóton. De modo que, por enquanto, estamos esperando alguém que defina para a gente exatamente o que é a luz. Como a gente não sabe, vai quebrando galho com essas duas definições. Então, de vez em quando é onda, de vez em quando é fóton. O interessante é que funciona. Então, vamos à obra. Vamos lá. Elementos de uma onda. Então, imagine que um sujeito aqui está andando, aí ele pisa aqui, e aí conforme ele vai andando, ele vem vindo para cá com uma velocidade, aí ele vem, dá um outro pisão aqui assim, e nós vamos dizer que a distância que ele percorreu desse ponta do calcanhar até essa outra ponta do calcanhar é um passo. Eu vou chamar esse passo de um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda para nós vai ser o passo da luz. E o tempo que ele leva para dar um passo, a gente vai chamar de período da onda. E quando a gente quer definir a velocidade, lembra que velocidade é definido como sendo o comprimento dividido pelo tempo. Portanto, o comprimento do passo é a velocidade com que ele anda vezes o tempo. Então, o comprimento de onda, lambda, é igual ao tempo que ele anda vezes a velocidade. Então, lambda é igual a TV. Lambda é televisão. Lambda é igual a TV. Já a frequência é o número de passos que a gente dá por segundo. Então, a gente tem um passo, eu dou nesse período aqui. Em um segundo, quantos passos eu vou dar? Já é só multiplicar em cruz e eu tenho. A frequência é o inverso do período. E 1 sobre segundo recebe o nome de hertz. Então, tantos hertz. Por exemplo, imagina assim, o motor lá girou com 20 voltas por segundo. Então, ele tem uma frequência de 20 Hz. Simplesmente. Tá. Agora, espectro. Percebe que espectro e fantasma, do ponto de vista de português, são sinônimos. Então, sempre que a gente fala em espectro, alguns pensam em fantasma. Do ponto de vista de português, está certo. Do ponto de vista físico, não. Porque o espectro eu vejo. Fantasma, bom, tem alguns que veem. Aí é outro problema, que eu tiro o corpo fora, não tem nada que ver com o peixe, tá claro? Mas em física, o espectro e o fantasma são coisas diferentes. Mas como espectro e fantasma são sinônimos,
muitas vezes eu vou indicar, quando aparecer isso aqui, significa que eu estou falando do espectro. Tá? Então apareceu o fantasminha, eu estou falando do espectro. Então, está aqui o espectro das cores visíveis, espectro contínuo. É contínuo porque, percebe, eu estou vendo um vermelho aqui, um alaranjado, mas eu não sei onde separa um do outro. Então, como eu não consigo ver separação clara entre um e o outro, a gente diz que o espectro é contínuo. E cada um deles, então, está associado a um comprimento de onda. Então, a luz vermelha dá um passão, enquanto que a luz violeta dá um passinho. Então, quanto maior o comprimento de onda, maior o passo, então é um lambda. E quanto menor o passo, é um lambda pequenininho. Então, o vermelhão dá um passão e o violetinha dá um passinho. Agora, esquece aqui. Uma das características da propagação da luz é a seguinte. Imagina que eu tenho a luzona e a luzinha. Tá? Os dois de mãos dadas e estão se deslocando em algum lugar. Percebe que se os dois estão de mãos dadas, os dois têm que andar com a mesma velocidade. Porque senão a criança vai começar a ser puxada. Então, como os dois têm que andar com a mesma velocidade, o que acontece? Enquanto que a luzona dá um passão, a luzinha, para poder acompanhar, vai ter que dar um monte de passinho. Que nem a japonesinha seguindo atrás do marido. Então, percebe que a luzinha vai dar mais passos. Então, o que acontece? No caso, a luz vermelha dá um passão e a luz violeta dá um passo pequenininho. Mas, e essa é a característica fundamental do espectro das cores no vácuo. Todas as cores no vácuo se propagam com a mesma velocidade. É como se elas estivessem de mãos dadas, todas elas dando com a mesma velocidade. Só que enquanto que a luz vermelha dá um passo grandão, a luz violeta tem que dar um monte de passinhos pequenininhos para poder acompanhar com a mesma velocidade. Muito bom. Então, isso é fundamental. No mesmo intervalo de tempo, eles andam o mesmo espaço, sendo que a luzona com passos grandes, portanto poucos passos, e a luzinha com um passo pequenininho, tendo que dar muitos passos. Muito bom. Então, no vácuo, todas as cores se propagam com a mesma velocidade. Isso é fundamental. Agora, por que o céu é azul? Isso eu já ouvi as seguintes explicações. O céu é azul porque está cheio de oxigênio. Só oxigênio é azul e, portanto, eu tenho um céu azul. Esquece absolutamente bobagem do começo ao fim. Em primeiro lugar, o céu não é formado de oxigênio, porque principalmente é nitrogênio. Oxigênio tem um pouquinho só. Em segundo lugar, gás não tem cor. Se gás tivesse cor, quando a gente deixa o gás vazando em algum lugar, era só olhar, puxa, está vazando, eu estou vendo a cor dele lá. Gás não tem cor. Então, esquece. Então tem que dar uma outra explicação. A explicação é a seguinte. Bom, primeiro, a atmosfera da Terra, lembra que nós já falamos que é muito estreitinha, muito fininha, quando comparada com o raio da Terra. Lembra que o raio da Terra tem lá os seus 6.378 quilômetros, mais ou menos, enquanto que a altura da atmosfera é cerca de 300 quilômetros. Quer dizer, a casquinha, a atmosfera, é 1/20 mais ou menos do raio da Terra. Então, vamos lá. Imagine que aqui fosse o limite da atmosfera. Lembra que não tem limite, coisa nenhuma. Mas do ponto de vista prático, até os 300 km a atmosfera é eficiente. Depois de 300 km é como se não existisse. Então, aí vem vindo a luz do Sol. O Sol emite todas as cores. O Sol emite todas as cores e essas cores vêm vindo aqui. Aqui, para todos os efeitos, é vácuo. Então,
se propagam com a mesma velocidade, chega até aqui. Aí quando entra na nossa atmosfera, ocorre uma coisa interessante. O que a gente verifica é que a luz vermelha, alaranjada, amarelada, ela basicamente atravessa aqui a atmosfera, não perde muito. Mas, tanto é que quando mas a cor azul dispersa bastante. A nossa atmosfera é composta de partículas, quer dizer, então a composição da nossa atmosfera é tal que, partículas de gás, né? Então, a nossa atmosfera é tal que dispersa principalmente a cor azul da luz que vem do céu. Sendo que dispersa bem menos as cores vermelho, alaranjado e amarelado. A formulinha é que o poder de dispersão é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Então, a dispersão é igual a 1 sobre lambda a quarta. Então, percebe, quanto menor for o lambda, elevado a quarta, fica menor ainda. Então, como o azul é pequenininho, acaba dando um valor muito pequenininho, portanto a dispersão é grande. Tá bom, então isso significa que o Sol emite todas as cores. Só que o vermelho e a alaranjada é que vem aqui até onde eu estou. Isso significa que quando eu olho para o Sol aqui do chão, eu vou ver o Sol mais avermelhado do que ele realmente é. Porque o azul caiu fora. Em compensação, se tiver alguém parado aqui assim, e olhar, não para o Sol, mas olhar para cá, ele vai ver a luz do Sol que foi dispersada pela nossa atmosfera. Portanto, como a nossa atmosfera dispersa predominantemente a cor azul, é essa cor dispersada que a gente vê. Portanto, o céu parece azul, porque a nossa atmosfera dispersa principalmente a parte azulada do espectro do Sol. Só isso. Agora, por exemplo, quando está a pessoa parada aqui e é meio-dia, então vem a luz do Sol, vem todas as cores, percebe que a atmosfera da Terra aqui é estreitinha. Então dispersa um pouquinho de azul, mas um pouquinho ainda consegue passar. Mas conforme vem a metade da tarde, percebe que a espessura da atmosfera já parece maior. Quando o Sol está aqui se pondo, percebe que a atmosfera que a luz tem que atravessar é bem maior do que essa daqui. Isso significa que quando o Sol está perto aqui do horizonte da pessoa, a luz que chega aqui, a parte azulada tem que atravessar muito. Então dispersa muito azul. E o que sobra para o Sol? Só vermelho e um pouquinho de amarelo. E é por isso que quando o Sol está se pondo, ele parece bem avermelhado para nós. Por quê? Porque a maior parte das outras cores foram dispersadas na nossa atmosfera. Agora, como a gente determina a distância até uma estrela? Nós já vimos isso aqui, basicamente, eu vou só relembrar uns pedaços. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é explicar que quando o ângulo é muito... primeiro, quando eu tenho um ângulo X aqui, a gente passa aqui o eixo dos senos, aqui o eixo dos cossenos, e aqui o eixo das tangentes. Então, quando eu tenho o ângulo aqui, este pedacinho aqui, por definição, é o seno de X. Esse pedacinho aqui é o cosseno de X, e quando eu prolongo isso aqui até esse eixo aqui, esse pedaço aqui é a tangente de X. E este pedacinho aqui é o comprimento do arco. Percebe que, se este ângulo for muito pequenininho, este pedaço aqui, este daqui e este daqui vão ser quase que iguais, numericamente. Então, quando o ângulo é muito pequenininho, eu posso dizer que, cozinhando, o cosseno de X é desse tamanho aqui. Mas, por definição, o raio da circunferência é 1. Portanto, o cosseno de X é 1. O seno de X, o X definido em radianos, é o comprimento dividido pelo raio, só que como o raio é 1, o X é o próprio L. Portanto, o ângulo X é igual a esse comprimento aqui.
E o seno é parecido com esse, e a tangente também é parecida com aquela. Portanto, quando o ângulo é pequeno, o seno do ângulo, o próprio ângulo e a tangente do ângulo são todos do mesmo jeito. Então, quando o ângulo for pequeno, o que significa ângulo pequenininho? Menor do que 6 graus. Então, menor do que 6 graus, dentro de uma determinada precisão que a gente possa adotar, o seno, o valor do ângulo e a tangente tem o mesmo valor. E o cosseno é 1. Muito bom. Então nós tínhamos falado que se a Terra estivesse aqui em janeiro, e depois de 6 meses estava lá, se eu tenho aqui o semi-eixo maior da órbita da Terra, né, a distância da Terra ao Sol, nesse triângulo aqui, no triângulo Sol, Terra, Estrela, nesse triângulo aqui, eu posso escrever que a tangente do ângulo P é o cateto oposto A, dividido pelo cateto adjacente, A sobre P. Como esse ângulo P é muito pequenininho, eu transformo o ângulo P em radianos, para transformar em grau radiano, multiplica por π dividido por 180, e então, como o P é muito pequeno, a tangente é o próprio P. Portanto, eu posso colocar aqui que o P em radianos é A dividido por D. Muito bom. Ou então o D é igual a por P. Então, se eu tenho o A, isso daqui eu sempre tenho, se eu meço o P, eu determino a distância, direto. E lembra que nós vimos que para determinar o P, nós fizemos aquela experiência. Em janeiro, olhamos para o céu com um telescópio, vimos um monte de estrelas. Aqui era uma estrela mais próxima, aqui era uma estrela muito distante. Tiramos uma foto e tiramos essa foto aqui. Depois de 6 meses, a Terra veio para cá, junto ao telescópio, apontamos para o mesmo lugar do céu, para a mesma estrelinha verde, e tiramos uma foto. Só que, bom, a estrela amarela está lá. Portanto, essas estrelas aqui estão muito longe, então, para todos os efeitos, a luz vem paralela, um raio com o outro. Então, mas a estrela amarela não, ela está mais próxima, então ela não pode ser considerada como infinito. Então, a luz da estrela amarela entra aqui e bate aqui. Tira uma foto. Opa, esse ângulo aqui é o 2P, está aqui. Então, esse ângulo aqui vem aqui assim, e mas que coisa. E o D nós já vimos que é A sobre P, ou aqui agora, obrigado. Então, aqui então a gente tirou uma foto, percebe que a estrela amarela que estava aqui veio um pouco mais para cá. Então, na foto eu meço essa distânciazinha, que é igual a essa daqui, então, sei a distância focal do meu telescópio e aplico então que a tangente de 2P é dado por D sobre F. Então está aqui. Como o P está aqui, entre com o P aqui, e eu obtenho então que o P é a metade do arco tangente de D sobre F. Ponto final. Muito bom. Então, como eu conheço esse daqui, entro aqui, conheço o A e o P, obtenho o D. Muito bem. Unidades usuais. É o ano-luz que nós já tínhamos falado. Então lembra que o ano-luz era a distância percorrida pela luz ao longo de um ano, e valia aqueles 9, qualquer coisa, trilhões de quilômetros, e que valia também aproximadamente 63 mil unidades astronômicas. Bom, agora, existe uma outra unidade de distância que é muito usada em astrofísica. Detesto, mas tenho que falar. É o chamado parsec. Parsec significa paralaxe de 1 segundo. Isso aqui é o seguinte. Imagine que aqui estivesse o Sol, aqui estivesse a Terra. Aí eu vou me distanciando aqui, até chegar num ponto que se eu estiver nessa estrela e olhar para o Sol e olhar para a Terra, o ângulo entre os dois é de 1 segundo. Por definição, 1 segundo. A distância que eu estou do Sol ou da Terra, faz diferença, a distância que eu estou do Sol recebe o nome de 1 parsec. Então, isso que é um parsec. Um parsec é a distância que uma estrela tem que estar do Sol, de tal forma que, da estrela, quando eu olho para o Sol e para a Terra, o ângulo entre os dois é de 1 segundo. Bom, e quanto vale isso, mais ou menos? Bom, a gente faz um monte de continhas aí e chega à brilhante conclusão que 1 parsec, a abreviatura é PC, é a primeira e a última letra. Tá?
Então, 1 parsec vale mais ou menos 3,27 anos-luz. Então, 1 parsec é 3,27 anos-luz. 1 parsec é 3,27 anos-luz. Vamos lembrar isso daqui. Então, 1 parsec corresponde a 206 mil unidades astronômicas. Isso aqui eu nunca decorei. Eu tenho que decorar isso aqui. 1 parsec é 3,27 anos-luz. 1 parsec é 3,27 anos-luz. Para lembrar, 1 parsec é 3,27 anos-luz. 1 parsec é 3,27 anos-luz. 3,27, que coisa chata. Eu vou ter que fazer isso aqui toda hora, essa conta. Cozinhar. Astronomia é cozinha. Então, ó, 1 parsec é mais ou menos 3 anos. É isso que eu vou usar. Então, 1 parsec é 3 anos. De modo que, se eu tenho aqui 1 parsec, isso significa que caberiam aqui 3 anos-luz, mais um pedacinho. Esse pedacinho eu vou deixar para o elefante lembrar. Eu nunca vou lembrar. Tá claro? Então, é 3,27. 1 parsec é 3 anos-luz. 1 parsec é 3 anos-luz. 1 parsec é 3 anos-luz. Muito bem. Então, distribuição das estrelas mais próximas. Então, quando a gente faz aquela determinação de distâncias, e esse processo de determinar distâncias recebe o nome de processo trigonométrico, também chamado de paralaxe trigonométrica, porque a gente tirou a partir de trigonometria. Então, a gente determina a distância das estrelas mais próximas. E aqui até uns 10 anos-luz, essa mais ou menos é a distribuição. Então aqui está aí o Sol, aqui tem um plano aqui, que por enquanto não sei o que é, mas está apontando aqui para o centro galáctico, depois a gente vai ver o que é isso. Então, aqui está o Sol, a estrela próxima está aqui, lembra? Alfa Centauro, está por aqui assim, aí tem a UV7, esses nomes malucos aí eu não sei de onde aparecem, mas nós vamos falar neles ainda hoje. Aí tem um YZ7, um ROS 154. Bom, só para vocês terem ideia, é o seguinte, ó, quando aparece aqui assim, esse ROS 154, significa o seguinte: um sujeito chamado Ross observou as estrelas e fez um catálogo. E naquele catálogo que ele fez, esta estrela aqui era a de número 154. Então o nome da estrelinha é ROS 154. Fácil. Aí essa aqui se chama 61 do Cisne. Bom, lembra que a estrela mais brilhante da constelação era o Alfa. Então começa Alfa, Beta, Gama, até chegar no Ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Dá umas 20 e poucas estrelas. Só que ele descobriu que tem mais uma estrela. E não tem mais letra grega. Tá bom, então vamos chamar de Cisne 1. Cisne 2, Cisne 3, até Cisne 61 em forma do brilho que elas não fizeram. Poderia ter começado desde o comecinho, né? Cisne 1 corresponde ao Alfa, Cisne 2. Vai ter coisa muito pior. Esse UV7 aqui significa que está na constelação da baleia. Cetus foi traduzido como baleia. A tradução não é baleia coisa nenhuma. Cetus significa monstro do mar. Mas para o latim, do latim para nós, a gente acaba traduzindo como baleia. Então, constelação, na verdade, do monstro marinho. E esse UV aqui, esse é muito mais grave. É muito mais grave, mas de alguma forma, só para lembrar, quando aparece assim, desse tipo UV, EZ, isso significa que é uma estrela de brilho variável. Nós vamos ver já o que é. E assim para frente, não tem um monte de outros aqui, tá bom? Bom, tá. Aí está aqui a estrela Sirius. Então aqui está dando mais ou menos a distância. Então, por exemplo, essa estrela aqui, a EZ da contração do aquário aqui, significa que, olha, eu tenho que vir daqui até aqui, no plano da galáxia. Esse azul aqui é o plano galáctico, que depois a gente vai definir. Então eu tenho que vir aqui no plano, aí descer até aqui. Então, na verdade, a estrela está a essa distância aqui.
Se, por exemplo, eu quero essa estrela aqui, eu tenho que vir do Sol até aqui, e aí daqui subir para lá. Então, tudo aquilo que estiver em linha cheia, significa que está acima desse plano galáctico, e tudo aquilo que estiver em linha tracejada está abaixo do plano galáctico. Então, essas são as estrelas que estão até 10 anos-luz. Eu gostaria de saber isso em parsec. São estrelas até que distância em parsec? Dividir por 3. Divide por 3. 10 dividido por 3 dá 3,3 parsec. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Divide por 3, ou comprar, né? Multiplica por 3 para a gente saber. Até 50 anos-luz. Então, pensa aqui, até 10 estava por aqui assim. Agora até 50 anos-luz. Então, pensa aqui um monte de outras estrelas por aí. Onde esse HD, outra vez, esse HD significa o nome do catálogo e esse é o número da estrela daquele catálogo. Assim para frente. E aqui também, mesma coisa, cada uma delas aqui tem nome de um catálogo e a ordem daquele catálogo. Muito bom. Agora, vamos começar a falar do brilho da estrela. Primeira coisa que nós vamos definir, magnitude aparente. Nós já tínhamos falado de magnitude aparente. Ah, desculpa, você tinha levantado o braço e eu estava acabando e não pude responder. Desculpa. A pergunta dele é: por que quando a gente olha uma estrela, a gente está olhando a estrela como ela já poderia estar velha? Como? Passado, né? Imagina o seguinte: pensa simplesmente na estrela próxima. Lembra que a estrela próxima é uma estrela que está a alguma coisa correspondente a uns 4,4 anos-luz. O que significa isso? Lembra que um ano-luz era a distância que a luz percorre em um ano. Então, se eu tenho 4,4 anos-luz da estrela até nós, isso significa que a luz levou 4 anos para chegar. Então, quando eu olho para aquela estrela, a luz que chega levou 4 anos para chegar. Isso significa que a imagem que eu estou vendo é como aquela estrela era há 4 anos atrás. Porque é o tempo que, entre aspas, a mensagem levou para chegar de lá até aqui. Se a estrela estivesse a 100 mil anos-luz, significa que a luz saiu, viajou 100 mil anos. Quando chega aqui, é como aquela estrela era há 100 mil anos atrás. Então é por isso que a gente sempre diz que quando a gente vê uma imagem, na verdade a gente está vendo uma imagem do passado daquele astro. Muito bom. Então vamos lá. O primeiro que procurou fazer uma classificação das estrelas quanto ao brilho foi o Hipparcos. Lembra aquele que a gente adora, que é o inventor da trigonometria? É esse mesmo. Então, ele fez coisas mais interessantes do que a trigonometria. Essa, por exemplo. Então, o Hipparcos olhou para o céu e verificou: bom, vamos classificar as estrelas segundo o brilho delas. E é claro que ele poderia ter feito mais relatório, vou classificar de 0 até 10, ou de 1 até 10. Só que quando ele botava 10 classes, ele verificou que tinha algumas estrelas que era fácil de botar lá. Mas ele tinha algumas estrelas que ele olhava e ficava assim: será que é 7 ou 8? Ele não conseguia distinguir. Porque ele esquece que era tudo olho nu. Então ele não conseguia distinguir. Falam, 10 classes é demais. Vamos botar 8 classes. Botou 8 classes, não funcionava. Continuava em dúvida. Aí ele botou 6 classes. Quando ele colocou 6 classes, ele falava, olhava para o céu, aquela, não tenho dúvida, é 5. Essa aqui, não tenho dúvida, é 3. Então ele achou que com 6 classes ele conseguia de forma inequívoca determinar a qual das classes uma determinada estrela pertencia. Então ele dividiu as estrelas, segundo o seu brilho, em 6 classes. Desde a mais brilhante, ele chamou de primeira magnitude, até a mais fraquinha, visível a olho nu, que ele chamou de sexta magnitude. Então foi assim que ele definiu as classes do céu.
Então, a estrela mais brilhante, Sirius, ele chamou de primeira magnitude. E aquelas que a gente olha assim, sabe que é estrelinha? É uma estrelinha. Então, é aquela de sexta magnitude. Foi a classificação que ele fez. Muito bom. Aí, conforme o tempo foi passando, começaram a aparecer instrumentos que permitiam medir o brilho da estrela. Então, eu olhava lá através de um telescópio, o telescópio juntava uma grande quantidade, uma certa potência recebida, distribuída nessa área A luz entrava e chegava até um fotômetro. O que é um fotômetro? Um instrumento que mede a quantidade de luz que chega. Isso vocês já devem ter visto, por exemplo, que os fotógrafos profissionais costumam andar com alguma coisa pendurada aqui no pescoço. Aí eles costumam ficar olhando assim, será que está chegando luz suficiente? Aí de vez em quando eles tiram, colocam no astro, que eles estão, astro agora, astro de teatro ou de qualquer coisa, coloca lá perto do astro, procura verificar, está 10,3, não, 5,8, ele começa a medir a quantidade de luz que está chegando lá, para criar um fotômetro. Então, é um instrumento que é capaz de medir quantidade de luz que está chegando. Então, a gente coloca aqui um fotômetro, entra a potência e a área. É claro que isso não faz, mas quanto maior for a área do meu telescópio, vai entrar mais luz. Aí o que o fotômetro vai medir? Ele vai medir, na verdade, a quantidade de luz que está entrando no meu telescópio. Então, eu vou definir da seguinte forma. Então, tá aqui, ó, aqui é um típico fotômetro. Certo? Então, eu vou pegar a potência que entra, medida em watts. Então, por exemplo, uma lâmpada de tantos watts. Então, é a potência da lâmpada. Então, vou dividir a potência que chega pela área do meu telescópio, pela área da lente ou do espelho do meu telescópio, medida em metros quadrados. A potência dividida por área, por definição, recebe o nome de fluxo. Então, na verdade, o fotômetro mede o fluxo de luz que está chegando. Então, o fluxo é a potência recebida por unidade de área. E é isso que o fotômetro mede. Muito bom. Então, quando eu boto lá apontando para a estrela, eu posso determinar a quantidade de fluxo de luz que chega daquela estrela. E aí, então, vem uma partezinha de matemática que vocês vão ver que é muito fácil. Ó, potência e logaritmo. Não, nem pense em ficar chateado e fecha a porta para ele não sair. Então, obrigado. Então, imagina o seguinte, cara. Eu tenho o número 10 elevado a zero. Quanto é que dá 10 elevado a zero? Sei lá. Por definição, é 1. Minha mãe mandou dizer que 10 elevado a zero é 1. O logaritmo é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Então, é assim, 10 elevado a zero é 1, por definição. Existem alguns que acham que tem jeito de demonstrar isso, mas na maior parte das vezes a gente acha pelinhos naquela demonstração, mas tudo bem. 10 elevado a 1 é igual a 10, por definição. 10 elevado a 2, aí agora já começa a ser diferente. 10 elevado a 2, alguém já definiu antes como é que se faz. 10 elevado a 2 significa 10 vezes 10, 2 vezes, dá certo. 10 ao cubo, 10 elevado a 3, é 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes 1000. 10 à quarta é o 10, 4 vezes 10, 10, 10, 10, 10 mil. Em outras palavras, quando eu tenho uma potência, um 10 elevado a um número qualquer, eu tenho que colocar aqui, multiplicando tantos 10 quantos indica aquele número lá em cima. Então, isso que é potência. Bom, agora, o que é logaritmo? Esse numerinho aqui diz o seguinte, eu sei que 10 elevado a alguma coisa é 1. A quanto? A 0. Tudo bem. Então, o 0, por definição, é o logaritmo de 1.
10 elevado a 1 é 10. Então o que é esse 1 aqui? Esse 1 aqui é o logaritmo de 10. O que é esse 2 aqui? Bom, porque 100 é 10 ao quadrado. Então esse 2 aqui é o logaritmo de 100. Então percebe, sabe o que significa logaritmo? Expoente do 10. É só isso. É o expoente do 10 para dar o número que está aqui. Isso que é logaritmo. Então o logaritmo de um número é o expoente do 10. Então, que coisa bonita. Aqui o ponto aqui está no lugar errado, tá? É 1000 aqui, tá? Eu bati tão rápido aí que inverti a ordem dos dedos aqui. Então, daí, inverter a ordem dos dedos, no meu caso, na hora que eu datilografo, é uma impossibilidade total, uma vez que eu datilografo com um dedo. Então, o máximo que eu consigo de velocidade é um dedo por máquina de teclado. Então, aqui é 1000, tá? Desculpa, aqui é 1000. Então, o 3 é o logaritmo de 1000, por quê? Porque 10 elevado ao cubo dá 1000. O 4 é o logaritmo de 10.000, porque 10 elevado a 4 dá 10.000. Portanto, a regra geral é essa daqui. Se eu tiver 10 elevado a x dá um certo número y, então o x é o logaritmo do y. Só isso. Então, pessoal, o x é o logaritmo do y. Portanto, o x é o expoente do 10 para dar o número que eu quero. Simplesmente isso, tá? Então o logaritmo de um número é o expoente ao qual se deve levar a base 10 para se obter o número exato. Ai, eu não gostei nada disso. Decora a tabela. Então a tabela de hoje. Então, quando eu tenho logaritmo de 1 é 0, logaritmo de 2 é esse, logaritmo de 3 é esse. Em outras palavras, quando aparecer logaritmo de um número, pensa assim: tem uma tabelinha que me dá esse valor e eu não vou ficar me preocupando em saber quanto vale. Ponto final. Então acabou a dúvida. A dúvida está aqui assim. Então eu tenho uma tabela que eu entro com o número do qual ele está pedindo o logaritmo. Então o logaritmo desse número está escrito aqui. Logaritmo está aqui, logaritmo está aqui. Logaritmo de 72 é 1,85 qualquer coisa. Tá? Então está tabelado, não me preocupo mais, tá? Então existe uma tabela que me dá o logaritmo do número que eu quiser. Ponto final. Então, voltamos para cá. Voltamos para cá e eu vou pegar as estrelas com as magnitudes que o Hipparcos definiu. E vou observar uma estrela de primeira magnitude agora com o meu telescópio e com o meu fotômetro. E verifico que vejo quanta luz entra no meu telescópio, eu tenho a área do meu telescópio, divido a quantidade de luz que entra pela área do meu telescópio e tenho fluxo. Isso é uma coisa que eu sempre posso fazer. Bom, se eu tenho fluxo, então eu peguei aquela estrela no meu telescópio, entrou o fluxo e meço que deu tanto aqui assim, ó. Sei lá, tá? 20. Aí eu pego uma estrela de segunda magnitude, repito a experiência, olho pelo telescópio, vejo quanta luz chega, divido pela área, tenho fluxo, e verifico que o fluxo deu isso daqui, bota esse pontinho. Aí pego uma estrela de terceira magnitude, que o Hipparcos falou que é de terceira magnitude, meço o fluxo, venho aqui e coloco aqui. E assim para frente. Para cada uma das 6 magnitudes que o Hipparcos descreveu, eu faço a experiência agora medindo o fluxo num instrumento de precisão, não mais no olho humano. E aí eu tenho esses pontos aqui assim. E aí, um matemático olha lá, puxa, será qual a curva que melhor passa por aí? E aí a gente tenta passar a melhor curva que a gente consegue por aqui assim. A gente percebe que não é reta, percebe que não é circunferência. E aí algum matemático consegue verificar, essa é uma curva logarítmica. Se eu, em vez de pegar o fluxo, eu pegar o logaritmo do fluxo,
eu vou ter uma linha reta. Então, chega-se a brilhante conclusão que a magnitude aparente que o Hipparcos falou é uma constante. Essa constante depende do meu instrumento, na primeira vez, menos uma outra constante, vezes o logaritmo do fluxo. O fluxo, eu sei que é um número, o logaritmo do fluxo está numa tabela, portanto, isso eu sei quanto vale, não estou preocupado. E acontece que, bom, para que o logaritmo do fluxo, com aquela constante do meu instrumento, dê o valor que o Hipparcos falou, esse K tem que ser por volta de 2,5. É isso que eles chegaram. Bom, aí os processos de astrofísica foram melhorando, e eles falaram, puxa, lembra que nesta fórmula aqui, esse K era mais ou menos 2,5. Vamos fazer o seguinte, vamos impor que o K é 2,5. Então, impuseram que o K é 2,5. Exatamente 2,5. E aí, eles pegaram aquelas mesmas estrelas que o Hipparcos tinha definido como de magnitude 1 até 6 e impuseram que aquela que tinha magnitude 6 ia continuar com a magnitude 6. Então, mediu o fluxo da estrela de magnitude 6, impuseram que aqui era 6, impuseram que o K era 2,5 e calcularam o novo C, a nova constante instrumental. E agora, então, com essa nova constante, eles têm um instrumento no qual eles vão redeterminar o brilho das estrelas. Só que quando eu uso essa constante 2,5, aparece uma coisa muito interessante. As estrelas de primeira magnitude têm um fluxo 100. A de segunda magnitude vai ter um fluxo 40 vezes menor, mais ou menos. A de fluxo de magnitude 3, 16, é assim para frente. E eles obtiveram essa curva aqui, muito parecida com a outra, claro. Só que agora, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu aplico esta fórmula, não para a estrelinha de magnitude 6, mas para a estrelinha de magnitude 1, eu verifico que não vai dar 100 não. Então, o que eles verificaram, em primeiro lugar, percebe que conforme o brilho aumenta, a magnitude diminui. Então, a estrelinha de magnitude 6, que o Hipparcos descreveu como tendo magnitude 6, continua tendo magnitude 6. Mas a estrelinha que o Hipparcos tinha definido como sendo de magnitude 1, agora vai passar a ter magnitude menos 1. Em outras palavras, ao invés de ter 6 classes de magnitude, nós passamos a ter 8 das estrelas visíveis. Isso porque o instrumento é mais preciso do que o olho do Hipparcos. Então, tá. Então, quando alguém chega assim, nossa, você é um escritor de primeira magnitude. Cara, só de primeira? Eu quero ser de magnitude menos 1. Agora, quer dizer que o menos 1 é mais brilhante do que o 1. Tá certo? Muito bom. Então, o que nós temos? Que as magnitudes atualizadas são assim. Então, as mais fraquinhas são magnitude 6 e as mais brilhantes de magnitude menos 1. Na verdade, é de magnitude menos 1,42. Mas o Sirius é aproximadamente menos 1. Tá bom. Então, diferença de magnitude. Quando eu tenho duas inteiras, uma de magnitude 1, outra de magnitude 2, se eu aplico essa formulinha aqui, aí eu faço um monte de coisa de matemática que eu não sei o que é, mas eu faço então esse menos esse, aí eu, em algum lugar eu vi no colégio que o logaritmo menos o outro logaritmo é o logaritmo do divisor, da divisão. Aí eu entro lá, faço mais algumas coisinhas aqui e acabo chegando à brilhante conclusão que o M2 menos M1 é 2,5 vezes o logaritmo da razão dos fluxos. Um monte de conta, não importa.
Então, o que eu verifico é o seguinte, olha, quando eu faço a diferença entre duas magnitudes, M2 menos M1, sempre com relação de primeira magnitude, a razão entre os fluxos é 2,5. Ou seja, mais ou menos 2,5. Então, entre a estrela mais brilhante e a segunda em brilho, a diferença, a razão dos fluxos é 2,5. Quer dizer, uma estrela de magnitude 1 é 2,5 vezes mais luminosa do que uma estrela de magnitude 2. Uma estrela de magnitude 3 menos isso dá 2. Quando eu faço a diferença dos fluxos, dá 6 vezes a diferença. O fluxo, a luminosidade da estrela. E assim para frente. Até que, e é isso que eu quero mostrar. Entre a magnitude 6 e a magnitude 1, então 5 diferenças de magnitude, significa que a estrela é 100 vezes mais brilhante. Então, entre a estrela que o Hipparcos considerava a mais brilhante e aquela que quase não dava para ver a olho nu, significa que a mais brilhante emite 100 vezes mais luz. Isso aqui é importante, só isso. Bom, aí está a posição das 20 estrelas mais brilhantes. Então está aqui o céu, está aqui, olha lá, o Equador, aqui o ponto Gama, o ponto Libra, e aqui estão, daqui para cá, nós temos as declinações, e aqui está o caminho que o Sol faz entre as estrelas, e aí estão as estrelas, as 20 estrelas mais brilhantes lá no céu. Só para ter ideia, onde é que mais ou menos elas estão. Então, quais são? Está vendo, ó? Do Cruzeiro do Sul, o pé da cruz e a cabeça da cruz são duas estrelas que estão entre as 20 mais brilhantes. É claro que a estrela, qual que era mesmo a estrela mais brilhante? Sirius, né? Sirius, está aqui, Sirius está aqui. O pé do caçador Rigel está aqui, o ombro do caçador está aqui. Aldebaran é a estrela mais brilhante da constelação do Touro, também está lá. Como é que era a mesma estrela mais brilhante da constelação do Escorpião? Antares, né? Porque era bem vermelha. Não, Antares deve estar por aqui em algum lugar. Alguém está vendo? Você está lá, eu sei que está lá, mas eu queria saber aonde. Isso, então, Antares, assim. Percebe, ó, a estrela, as duas estrelas que apontam para o Cruzeiro do Sul, né? Estão aqui embaixo também. Ashera nós vamos ver hoje à noite. Tem uma outra que nós vamos ver também, Arcturus. Então Arcturus vai dar para ver. Então tá aí. Altair, lembra que nós tínhamos falado do Altair também? Então são as estrelas muito mais. Polos, que faz parte da contração de Gêmeos. Então, tá. Bom, aí vem uma coisa que está escrita nos livros didáticos. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Bom, lembra que nós já falamos que o ideal é chamado de magnitude e não grandeza. Mas, vamos lá, vamos analisar o que está escrito aqui. O que nós vimos agora? Que a estrela mais fraquinha visível ao olho nu é de sexta magnitude. E a mais brilhante é de magnitude menos 1, mais ou menos. Pelo que está escrito, então essa é a mais fraquinha, aquela é a mais brilhante, e o Sol é uma estrela de quinta magnitude. Olha, essa é de primeira magnitude, mais ou menos, menos 1,5. É Sirius, é a mais brilhante do céu, visível ao olho. E pelo que ele diz, o Sol é uma estrelinha de quinta magnitude. Enquanto que essa daqui é de primeira magnitude. É quando a criança olha para essa definição, que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, e fala assim, bom, aqui é a estrelinha mais fraquinha que eu vejo hoje nu.
essa é a estrela mais brilhante que eu vejo no céu de noite. E o Sol está aqui. É só um pouquinho mais brilhante do que a estrela mais fraquinha que eu vejo ao olho nu. É quando a criança fala, eu sou um burro, porque eu não consigo entender